Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a um tema bem interessante da estatística aplicada, que é de regressão linear simples, uma análise de regressão linear simples. Esse é um tema bem interessante porque a gente procura fazer previsões de determinadas características quantitativas, pode ser qualitativa também em outros modelos, a partir de algumas características. Por exemplo, será que eu consigo prever o peso de uma pessoa através da sua altura? Basta eu atribuir um valor para a altura, qual seria a previsão de um peso dessa pessoa? Um exemplo que parece-me que surgiu, um exemplo que a gente pode colocar, se é assim, será que a gente precisa ficar medindo, colocando uma escada ou algum outro artifício para medir a altura das árvores numa floresta, o tempo todo? Se a gente quiser saber a altura das árvores, precisa a gente estar sempre de alguma forma colocando uma escada, alguma outra forma, subir para poder medir a altura da árvore. De repente a gente, através do diâmetro dessa árvore, de algumas árvores, a gente começa a traçar um modelo de tal forma que, dado um valor de diâmetro da árvore, a gente prevê a altura dessa árvore, tá certo? Então é uma aplicação, na área de finanças, de vendas, dado algumas características relacionadas ao volume de vendas, a gente prevê a quantidade a ser vendida no próximo mês, a próximo dia, próxima semana e assim por diante. Tá? E para iniciar, a gente vai trabalhar com regressão linear simples. Tá? Regressão linear simples significa que linear porque a gente vai buscar fazer previsões usando uma reta. Tá? E simples porque a gente vai procurar fazer previsões de uma variável resposta ou dependente, que a gente chama, através de uma única variável explicativa ou independente. Tá certo? Então, no modelo de regressão linear simples, a gente supõe observações de pares de variáveis x1 e y1 para uma primeira observação, x2 e y2 para a segunda observação e outro par até o par xn e yn, que é a observação da enésima pessoa, observação na característica x e na característica y. Poderia ser x o peso, a altura, e y o peso, por exemplo. Poderia ser o x diâmetro da árvore e o y a altura da árvore. O x poderia ser, por exemplo, o nível de experiência dos vendedores, e o y seria o volume de vendas dos vendedores. Tá? Então sempre os pares, Então a gente tem um conjunto de valores x, y, y, que a gente observa. Daí a gente viu na última aula que a gente podia analisar esse conjunto de pares de variáveis bidimensionais ou bivariadas através do gráfico de dispersão, Então é uma aula que a gente já teve, tá? E a gente viu também que o coeficiente de correlação linear ele tinha por objetivo identificar o sentido da correlação linear entre duas variáveis x e y e a intensidade, a força da correlação linear entre duas variáveis x e y. Tá? Mas a gente falou naquela aula que a correlação ela é uma medida de associação, de relação entre duas variáveis x e y. No entanto, ela não determina uma relação de causa e efeito. E a partir da aula de hoje, a gente vai trabalhar uma possível relação de causa e efeito entre duas variáveis x e y. Então, y a gente chama de variável resposta ou dependente, que pode ou não estar relacionado de uma forma linear. Beta 0, o intercepto de uma reta, mais beta 1, que seria a inclinação de uma reta, vezes xi. Beta 0 mais beta 1 vezes xi determina uma relação linear, uma relação de uma reta.
E da forma como está escrito aqui, quer dizer, yi se relaciona com xi de uma maneira linear, através de uma reta. É uma equação de uma reta que, neste caso, da forma como está colocado aqui, ela é determinística. Ou seja, se eu conhecer os parâmetros, o intercepto beta 0, o parâmetro de inclinação beta 1, se eu conhecer os parâmetros, quando eu falo parâmetros, lembramos que são características numéricas da população. Se eu conheço o parâmetro beta 0 e beta 1, dado um valor de xi, eu, de forma determinística, obtenho o valor de yi, né? Acontece que, na prática, as relações entre as variáveis, em geral, não são determinísticas, elas são aleatórias, porque existem alguns fatores que podem influenciar para mais ou para menos nesta relação que aqui está de maneira determinística. Sendo assim, o mais real, né, o que ocorre na prática, é que a relação entre as duas variáveis xi e yi, ela se dá de uma forma aleatória, tá? Ou seja, a gente pode dizer que yi depende de uma componente beta 0 mais beta 1 xi, que é determinística, mais uma componente yi, onde yi é uma variável aleatória, tá? Que a gente chama, na verdade, de erro aleatório, tá? Então, na verdade, a gente observa uma parte determinística mais um erro aleatório, que pode ser para mais ou para menos. Então, para cada valor conhecendo beta 0, beta 1 vezes xi, né, dado um valor de xi, a gente observa uma relação de uma reta mais um erro para mais ou para menos. Aí eu conheço um valor de yi de maneira aleatória, né? Mas é mais ou menos uma relação linear entre xi e yi. Por isso a gente adiciona aqui uma componente aleatória. Esse erro aleatório, em princípio, o valor esperado do erro é igual a zero, tá? Geralmente o pressuposto para a relação de um modelo de regressão linear é de que a esperança, valor esperado do erro, seja zero, tá? E que os erros sejam independentes, né? Para cada observação i variando de 1, 2 até a n, os erros aleatórios, tá, ocorrem de maneira independente. E a variância desse erro aleatório é igual a σ2 para toda observação de 1 até n. Igual a σ2, a variância é igual para todas as observações, tá, dos erros aleatórios. Ou seja, todos os erros tendo a mesma variância σ2, a gente diz que a variância é constante e, portanto, é dita homogênea. É um pressuposto de homogeneidade, tá? Os erros são homogêneos, as variâncias são homogêneas, iguais, equivalentes, iguais, na verdade. Ok? E a distribuição, em princípio, não precisa, para a técnica a gente vai ver, como beta 0 e beta 1 são parâmetros, a gente precisa fazer inferências sobre os parâmetros beta 0 e beta 1, porque são parâmetros desconhecidos da população. A gente vai precisar de um conjunto de valores observados das variáveis xi e yi para, através de algum critério, obter os melhores valores para o intercepto beta 0 e a inclinação beta 1 da reta, tá certo? E para fazer inferências estatísticas depois com os estimadores de beta 0 e beta 1, o erro vai ser supostamente tendo distribuição normal, tá? Mas por enquanto não é necessário. Só lá na frente, quando a gente for fazer inferência estatística sobre os estimadores de beta 0 e beta 1, aí a gente precisa supor normalidade dos erros aleatórios, ok? Então, esse aqui é um modelo de regressão linear simples, tá? Então, é um modelo probabilístico, a gente diz, né? É um probabilístico, porque tem a componente do erro aleatório. Ok, então, daqui por diante, o objetivo é determinar os estimadores de beta 0 e beta 1. Estimador, a gente sabe que é uma função dos dados amostrais. Portanto, como os dados amostrais são aleatórios, então a função dos dados amostrais também é uma variável aleatória.
O estimador vai ser uma variável aleatória, portanto tem uma distribuição de probabilidade, tem valor esperado, variância, erro padrão, para poder construir intervalo de confiança, fazer teste de hipótese, etc. Ok? Então, todo esse procedimento que eu acabei de falar, a gente chama de análise de regressão. Determinar os parâmetros, os estimadores beta chapéu 0, beta chapéu 1, né, que estimam os parâmetros beta 0 e beta 1 populacionais que são desconhecidos. E uma técnica para obter os parâmetros, estimar os parâmetros beta 0 e beta 1 é o de mínimos quadrados, método dos mínimos quadrados. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Ok, método dos mínimos quadrados. Ok. De acordo com o Wikipedia. Então, do modelo de regressão linear que nós temos aqui, y1 igual a beta 0 mais beta 1 multiplica x1 vezes x1 mais εi. Daqui a gente coloca para o membro esquerdo a componente sistemática, determinística do modelo. Então vai ficar y menos beta 0 menos beta 1 xi igual a εi. Ou seja, o erro é igual, né, isolando o erro, né, o erro vai ser o valor observado na amostra menos a componente determinística do modelo, que é a reta, né, a equação da reta. Beta 0 mais beta 1 xi. Para toda observação de 1 até n, i igual a 1 até n. Assim, a gente pode pensar em minimizar o erro, né? Se a gente tem um conjunto de valores de erros, né, a gente pode pensar em obter os valores do intercepto beta 0 e a inclinação beta 1 de tal forma que o erro seja o menor possível para todas as observações. Acontece se a gente somar os erros, por exemplo, e isso a gente pode para todos os erros, minimizar os erros para todas as observações, poderíamos pensar na soma dos erros, né? Minimizar a soma dos erros para todos. Tá? Acontece que a soma dos erros será igual a zero. É possível a gente verificar que é igual a zero. Tá certo? Então, na verdade, a gente procura minimizar, né, a soma do quadrado dos erros. Né? Então, soma do quadrados em função de beta 0 e beta 1, obter os parâmetros beta 0 e beta 1, os estimadores beta 0 e beta 1, tal que a soma do quadrado dos erros seja mínima. Tá? Então, quando eu faço a soma, na verdade eu estou resumindo o conjunto de erros, né? Porque εi igual a yi menos beta 0 mais beta 1 xi é o erro de apenas uma observação i. Se eu faço a soma, eu estou procurando resumir, né? Então eu poderia, na verdade, até pensar em dividir por n, que aí eu daria a média dos erros. Mas a soma dos erros é zero. Logo, uma alternativa para contornar esse problema é considerar a soma do quadrado dos erros. E o estimador de mínimos quadrados, ele procura os valores de beta 0 e beta 1, que minimiza essa soma de quadrado dos erros. É claro que para cada beta 0 e beta 1 que eu atribuir aqui nessa expressão, tá, eu tenho uma soma de quadrado de erros diferente. Para cada beta 0 e beta 1, existe uma soma de quadrados de erros diferentes. E o beta 0 e beta 1, que minimiza a soma do quadrado desses erros, chama-se estimadores de mínimos quadrados. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? E essa soma de quadrado dos erros é uma função de duas variáveis, como a gente vê lá nos cálculos, no cálculo 1 e cálculo 2. Tá? É função de beta 0 e beta 1, uma função de duas variáveis. Logo, né, então é só olhar aqui um gráfico. Né? Um gráfico para ilustrar um pouco mais. Tá? Então aqui no exemplo dos carros usados, que a gente tem no eixo X a quilometragem, quanto maior a quilometragem do carro, menor é o preço de venda desses carros usados. Então esse é o gráfico de dispersão. Eu poderia traçar aqui num primeiro momento uma reta 1, tá? Atribuir beta 0, beta 1, né?
e aí traçar uma reta, né? Dados os valores de x, y e y também, aí traça uma reta, né? E aí isso aqui daria uma soma de quadrado de erros, né? Eu pegaria cada observação, um azulzinho desse menos um pontinho em cima dessa reta, eu teria um erro elevado ao quadrado, mais esse pontinho azul menos um valor aqui em cima da reta vermelha ao quadrado daria o segundo erro, e assim por diante. A soma do quadrado dos erros daria uma medida do quão distante está esta reta desses conjuntos de pontos, né, que expressam a relação x, y, y. Ok? Eu poderia traçar uma outra reta que seria essa, tá certo? Essa outra aqui no item C, né? Percebo que aqui eu tenho uma ideia da distância da reta em relação a todos os pontos, que não parece ser a mais adequada esta reta, parece que vai ter um certo erro elevado ainda. Aqui, quando eu tento ajustar uma outra reta, parece que tem um erro maior ainda, porque os pontos não parecem estar sendo bem representados por esta reta que eu tracei aqui, considerando os valores para beta 0 e beta 1, né, e os valores de x, y e y. Então, não nos parece que essa reta representa bem esse conjunto de pontos. Já essa última reta aqui foi uma reta considerando os valores de beta 0 e beta 1, tá, da equação da reta, que minimizam a soma do quadrado dos erros. Tá? Então, essa é a reta de mínimos quadrados que a gente chama. Tá? E os beta 0 e beta 1 que traçam essa reta são chamados de estimadores de mínimos quadrados. Ok? Então, aplicando técnica de cálculo, né, a gente deriva a soma do quadrado dos erros em relação a beta 0 e em relação a beta 1 de forma parcial, tá, e igual a zero. Quando a gente faz a derivada primeira, derivada parcial da soma do quadrado dos erros em relação a beta 0, igual a zero, a gente encontra esta equação aqui. Depois, derivando a soma do quadrado dos erros em relação a beta 1 de maneira parcial, a gente encontra igual a zero, a gente encontra essa outra equação aqui. Resolvendo esse sistema de equações, a gente encontra umas fórmulas fechadas, né? Existe uma expressão fechada para cada uma desses parâmetros a ser estimados por mínimos quadrados, que é o que? O estimador para a inclinação é o beta chapéu 1, estimador de mínimos quadrados beta chapéu 1, que é dado por S de xy dividido por S de xx, onde S de xy a gente já conhece da fórmula da correlação, nada mais é do que a soma do produto cruzado dos desvios xi menos x barra e o desvio yi menos y barra, que é o desvio de cada observação em relação à sua média, da variável x e da variável y, a média y barra. Que, desenvolvendo esse somatório, os produtos e o somatório, chega na soma dos produtos x e y menos n, média de x, que multiplica média de y. E o S de xx é a soma do quadrado dos desvios de x em relação à sua média amostral, que é igual à soma dos quadrados de x menos n, que multiplica o quadrado da média de x barra. Tá? Essas fórmulas aqui a gente já conhece, S de x, y, S de xx, lá da fórmula de correlação. Então, a inclinação é dada por esta fórmula aqui. Já o intercepto de mínimos quadrados é igual à média de y menos o estimador da inclinação, tá? Beta chapéu 1, que multiplica a média x barra. Então, essas duas fórmulas, tá? São dos estimadores de beta 0 e beta 1, os estimadores de mínimos quadrados para beta 0 e beta 1. Observe o seguinte, que depois que a gente encontra beta chapéu 0 e beta chapéu 1, o intercepto estimado e a inclinação estimada, a gente pode fazer previsões, como, dado um valor de xi, né, aí no lugar de beta 0 beta 1, eu coloco os estimadores, beta chapéu 0
mais beta chapéu 1 que multiplica o xi que eu posso atribuir. Com isso, com esses três valores, beta chapéu 0, beta chapéu 1 e o xi, que eu quero prever o valor de y, aí eu obtenho um estimador, né, uma previsão y em chapéu. Tá? É um valor predito. É o valor predito para a variável resposta y. Tá? Dado um valor de xi e seus estimadores da reta beta chapéu 0, beta chapéu 1. Ok? Uma observação. Se a gente pega o beta chapéu 0 e solta o seu valor da sua fórmula, beta chapéu 0 a gente viu que é a média de y menos beta chapéu 1 x barra. Então, y barra menos beta chapéu 1 x barra é a fórmula do beta chapéu 0, mais beta chapéu 1 xi. Isolando, colocando o fator comum de beta chapéu 1, né? Então fica y barra menos, mais beta chapéu 1 que multiplica x1, beta chapéu 1 que multiplica x1, xi, menos o beta chapéu 1 que multiplica x barra. Então está aqui xi, né? Xi menos o do x barra. Então beta chapéu 1 xi menos x barra. Então percebo que para prever yi, né, o y chapéu, tá? Nós percebemos que aí pode ser reescrito como a média de y mais o estimador da inclinação da reta que multiplica xi menos x barra. Beta chapéu 1 nos dá a importância ou o peso ou a influência da variável x sobre a variável y. Tá? É a inclinação da reta. Tá? Se a inclinação da reta for nula, por exemplo, então vai ficar 0 que multiplica xi menos x barra. Então dá 0. Né? 0 vezes alguma coisa dá 0. Logo, o estimador de y vai ser igual à média de y, da variável resposta. Então, não tem influência alguma se o beta chapéu 1 for igual a 0. X não tem influência sobre y se a inclinação for nula. Se a inclinação for nula. A ideia da inclinação nula é que a gente traça uma reta assim, né, na horizontal. Se não tem inclinação, a reta fica na horizontal. E aí significa que x não influencia. Para qualquer valor de x, o valor de y é o mesmo. E qual é esse valor que a gente está dizendo que é o mesmo? É a média de y. Então, o melhor estimador para y, quando não há influência de x, é a própria média amostral de y. Conforme a gente já trabalhou em análise univariada. O estimador de uma média de uma variável univariada é a própria média amostral. Ok? Então é só uma observação. Regressão linear pelo método do gradiente descendente. Existe uma técnica para obter os estimadores beta 1 beta 0. Na verdade, traçar uma reta para fazer previsões. Uma maneira de fazer traçar a reta para fazer as previsões de y, né, da variável resposta ou dependente y, é através do método do gradiente descendente. Para vocês conhecerem, isso é usado muito em ciência de dados, aprendizado de máquina, esse método gradiente descendente. Tá? Aí eu deixo recomendado para vocês assistir um vídeo do canal Didática Tech. Muito bem explicado esse método, muito bem didático, como o próprio canal diz, é bem didático, né? Tá? E aqui está o link, tá? Para vocês depois assistir ao vídeo que explica o método gradiente descendente para fazer ajustes de regressão linear simples, né? Da reta da regressão linear simples. Então fica aí o vídeo para vocês. A indicação. Uma medida para verificar o quanto o modelo de regressão linear simples ele está adequado para representar o conjunto de dados. Né? Que a ideia da reta que a gente estima é um representante ou um resumo da relação entre duas variáveis x e y. Tá? Então a gente pode questionar o seguinte, a partir do momento que a gente obtém os estimadores beta chapéu 0, beta chapéu 1, o quão adequado é o modelo para prever
o comportamento da variável resposta y. Então, a ideia, uma maneira de verificar isso é através do que a gente chama de coeficiente de determinação R2, tá certo? Que basicamente a ideia é a seguinte, aqui tem os detalhes dos cálculos, mas eu vou explicar diretamente o resultado dessa análise. Tá? Então, diz o seguinte, a variabilidade da variável resposta y, a gente sabe que o numerador da variância é o somatório do quadrado dos desvios da variável resposta y em relação à sua média amostral y barra. Então é o somatório de y menos y barra ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que o numerador da variância amostral da variável y, da variável resposta y. Tá? Então é possível provar, como está escrito aqui acima, que a variabilidade da variável resposta y ela pode ser decomposta, que a gente chama aqui soma de quadrados total, ela pode ser decomposta na soma de quadrados dos resíduos mais uma soma de quadrados de regressão. Tá? E quem é a soma de quadrados de regressão? Vamos pensar aqui primeiro, a soma de quadrados de regressão. É a soma, é uma variabilidade, tá? Do valor previsto para a variável resposta y, que é o y chapéu, tá? Menos a média de y barra, tá? Então é uma distância, tá? Do que eu faço de previsão em relação à média, que seria a previsão sem a influência de x, tá? Então o quanto está distante a previsão, tá? O que é previsto pelo modelo em relação a um modelo que não é previsto, né? O y barra é um estimador quando não tem influência de x. Então dá a ideia do quanto a regressão está variando em torno de algo que não tem previsão, tá? Então é a soma de quadrados de regressão, tá? Aqui num gráfico seria o seguinte: suponha que eu tivesse aqui um valor previsto aqui nesse sentido. Suponha que a média fosse aqui nessa reta horizontal que eu estou colocando aqui. Então, a diferença entre a reta vermelha, que representa a regressão, né, o modelo sob a regressão, o modelo ajustado pela reta, né? Então, o ponto vermelho, tá? Menos um ponto sobre essa horizontal que eu tracei aqui, então ao quadrado, isso representa a diferença do estimado com relação à média de y. Então a soma de quadrados de regressão é isso, ok? Essa é a ideia. E a soma de quadrados dos resíduos é uma parte que o modelo não consegue explicar, tá? Que é o que? O resíduo é um estimador do erro aleatório daquele componente aleatório do modelo, que é o que? Vamos ver onde está aqui a soma quadrada do resíduo. Aqui. É a soma de y menos y chapéu. É a distância do valor observado menos o valor previsto y chapéu. Tá? Aqui está. Epsilon chapéu. O resíduo estimado, tá? É o valor observado menos o valor predito pelo modelo, tá? Então isso é um erro, porque por exemplo, se o meu valor previsto é igual a y, o erro é zero. Se o meu valor previsto é maior do que o observado, vai dar um negativo. Então é subestimado o erro, indica que o previsto superou o valor observado, tá? Então eu estou na verdade superestimando o valor de y. Se o valor previsto é pequeno, menor do que y, então dá um valor do erro positivo. Então eu estou subestimando o erro, o valor de y, tá? Então é a distância, né, do observado com o previsto. Me dá uma ideia do quanto eu posso estar errando. Se a minha previsão é de 10 e o observado é 9, então o meu erro é de 1 unidade, para mais ou para menos. Se fosse
a previsão fosse 8, observado 9, então tem uma diferença de uma unidade também, é um erro. Então a soma do quadrado desses erros, tá, a gente chama de soma de quadrados resíduos. Então, resumindo, a soma de quadrado total, que é a variabilidade dos dados da variável resposta, pode ser decomposta com a soma quadrada dos erros, dos resíduos, mais a soma quadrada de regressão. E o modelo vai estar melhor ajustado se a soma de quadrado de regressão ela dominar, né, a variabilidade dos dados de resposta, da variável resposta. E a soma quadrada dos erros sendo a menor possível. Essa é a ideia de um bom ajuste. Caso contrário, se a soma quadrada dos erros for grande, consequentemente a soma quadrada de regressão vai ser pequeno. Então a regressão ela não está diminuindo o erro entre as previsões e os valores observados, né? Então não está surtindo efeito fazer regressão. Então a ideia é sempre que um modelo é tão melhor quanto a soma quadrada de regressão for maior do que a soma de quadrados de resíduos, né? Quanto maior a soma quadrada de regressão, maior existe a participação para explicar a variabilidade da variável resposta y, a soma quadrada total. Tá? Pensando nisso, o r quadrado, que é o coeficiente de determinação, o R2, ele é igual à soma de quadrado de regressão dividido pela soma de quadrado total. Tá? Sendo que a soma de quadrado total é dada por essa fórmula, a variabilidade de y, né? Que a gente já conhece. Isso aqui pode ser visto como um S de y, tá? Que a gente já viu no cálculo de correlação. A soma do quadrado dos y menos ny barra ao quadrado. E a soma quadrada de regressão, tá? É dada pela soma do quadrado dos valores previstos menos a média, tá? Isso ao quadrado. Tá? E a soma do quadrado dos resíduos, como essa igualdade é válida, ela pode ser obtida pela diferença, ou seja, a soma do quadrado total menos a soma do quadrado de regressão. No R a gente vai calcular de duas formas. Tá? Então vamos aqui, ó, a soma do quadrado de regressão ela pode ser reescrita como sendo a regressão é a soma do quadrado total menos a soma do quadrado de resíduo, que veio dessa fórmula, dessa decomposição aqui. A soma quadrada de regressão é igual à soma quadrada total, esse membro passa para o lado esquerdo, menos a soma quadrada de resíduo. Que, simplificando, fica total sobre total é 1, menos soma quadrada de resíduo sobre total. Então, percebam, a interpretação. Quanto mais a reta explica bem o comportamento do conjunto de dados x, y, tá? A soma quadrada de regressão vai ser grande sobre a soma quadrada total, que já diz, é o total. Ela pega a regressão mais resíduo. Então a soma quadrada de regressão sempre é menor que a total. Sendo isso é um valor menor do que 1. Tá? Mas quanto mais próxima a regressão for da total, mais próximo de 1 o R2 é. Então a regressão melhor explica o comportamento entre as variáveis x e y. Tá? Então, quanto mais próximo de 1 for o R2, tá? Melhor é o modelo, mais o modelo se adequa, tá, ao conjunto de dados. Ele explica melhor o comportamento dos dados. Tá? Então, perceba que, sendo a soma de quadrado de regressão grande, próximo do total, o resíduo vai ser pequeno, tá? Porque uma complementa a outra, né? Então, se o resíduo é pequeno, vai ficar 1 menos um número próximo de 0. E aí o R2 se aproxima de 1. Então, essa é a interpretação. R2 é um número entre 0 e 1. Tá? Quanto mais próximo de 1, mais o modelo de regressão explica, né, o comportamento entre x e y. No caso do modelo de regressão linear simples, tá, é possível provar que o R2 também pode ser calculado como sendo o quadrado do coeficiente de correlação, o Rzinho ao quadrado. Tá? Isso só vale para o caso de um modelo de regressão linear simples, porque existe um modelo de regressão linear múltipla, que neste caso o R2 não será igual à correlação ao quadrado. Okay? Só vale para modelo de regressão linear simples.
Correlação múltipla, um modelo de regressão linear múltipla, significa quando a gente tem duas ou mais variáveis explicativas para representar o comportamento de uma variável resposta y. Então, um exemplo aqui. Suponha que a correlação entre x e y seja de 0,8. Logo, 0,8 ao quadrado é 0,64. Então, o R2 é 0,64. Isso diz o seguinte, como é que a gente interpreta? Olha, significa que 64% da variação total de y, da variabilidade da variável resposta, pode ser explicada pela reta de regressão. Tá? Então, é essa a explicação. Né? É um número entre 0 e 1, né? Sendo uma regressão linear simples, pode ser calculada como correlação entre x e y elevado ao quadrado. Então, esse número aqui é 0,64. 64% da variação total de y, da variável resposta y, pode ser explicada pelo modelo de regressão. Tá? Ou seja, 36% da variação total de y permanece não explicada. Ela é explicada pelo acaso, pelo aleatório. Tá? E para melhorar esse coeficiente de correlação, uma maneira seria a gente acrescentar no modelo de regressão linear simples outras variáveis explicativas, possíveis variáveis explicativas. Daí teríamos modelo de regressão linear múltipla. Ok? Então, no exemplo dos carros usados, nós tínhamos que a correlação era de menos 0,90, né? Era uma correlação forte e negativa. Quanto maior a quilometragem, menor o preço de venda dos carros usados. E aí aqui tem os cálculos que a gente vai ver no R. Tá? Só pegar as fórmulas e substituir os valores, né? A gente consegue estimar o beta chapéu zero, o intercepto de mínimos quadrados é esse valor, a inclinação de mínimos quadrados é esse outro, e aí um valor predito, tá? A expressão para os valores preditos, para cada valor xi que eu atribuir, fica dado pelo intercepto, que é 29, né? Beta chapéu zero, menos o intercepto, menos 385, vezes xi. Para dado o valor de xi, a gente encontra um valor predito para o preço de venda do carro. Então, o coeficiente de correlação é menos 0,9, logo o coeficiente de determinação é a correlação ao quadrado 0,81. Ou seja, a variabilidade total do preço dos carros é explicada por 81% pelo modelo de regressão. Tá? Então, 81%, a regressão ajustada consegue explicar cerca de 81% da variação total dos dados em torno da média da variável de y. Tá? O modelo explica 81% da variabilidade das vendas, dos preços de vendas. Né? E deixa eu ver o que mais. Pronto. Se a gente quiser, por exemplo, fazer uma inferência, né, uma previsão do preço quando a gente tem um carro com 45 mil quilômetros rodados. Então, o que a gente faz? No lugar de xi, a gente substitui 45. Né? Se tem 45 mil quilômetros rodados, só que a gente fez a análise com unidades em 1000 unidades. E aí, 45 mil, na verdade, é 45. Então, no lugar de xi, coloca 45 vezes menos 385 mais 29. Então, esse valor dá R$ 11.986, né, unidades monetárias. Para um carro com 45 mil quilômetros rodados, a gente tem esse valor previsto de preço. Tem alguma observação aqui? Uma observação. Vocês leem aqui com alguns detalhes. Vamos lá. Vamos já partir para o R, para fazer uns cálculos aí né? Inferência. Inferência sobre os parâmetros de um modelo de regressão linear simples. Para fazer inferência no modelo de regressão linear simples, uma maneira, né? Porque existe
teste de hipóteses equivalentes, que é o teste T de Student, tá? Mas uma maneira é trabalhar com uma estatística de teste F, tá? E como é que a gente trabalha? A gente calcula o que a gente chama de quadrado médio de regressão, que nada mais é do que a soma de quadrados de regressão, que foi utilizada no coeficiente de determinação, dividido por 1. Mas aí de qualquer número dividido por 1 é o próximo número, é o próprio número. Então, o quadrado médio de regressão é igual à soma de quadrado de regressão. Dividido por 1 porque a gente tem que a regressão tem 1 grau de liberdade no modelo de regressão linear simples, que nada mais é do que dois parâmetros a serem estimados menos 1. Então, tem beta 0 e beta 1 para ser estimado, dois parâmetros, menos 1 dá 1 grau de liberdade para a regressão. E tem o quadrado médio de resíduo, que é o que? É a soma de quadrados de resíduos dividido por n-2 grau de liberdade. Tá? Que nada mais é do que o grau de liberdade da variação total dos dados de y, tá? Que é n-1, a variância de y é a soma quadrada total dividido por n-1. Então, n-1 menos 1 da regressão igual a n-2 sobra o grau de liberdade de resíduos. Então, o quadrado médio de resíduos é igual à soma de quadrados de resíduos, que é a fórmula já dada para vocês, está lá em cima, dividido pelo grau de liberdade n-2. N, total de observações, menos dois parâmetros que são estimados na regressão simples, beta 0 e beta 1. Feito isso, a gente tem o quadrado médio de regressão e o quadrado médio de resíduos, não é verdade? E aí a gente faz a razão entre o quadrado médio de regressão dividido pelo quadrado médio de resíduo. Isso gera o que a gente chama de estatística F observada na amostra. Tá? Essa estatística observada na amostra, a gente compara uma estatística tabelada F, que, né, é possível a gente provar que quando os erros aleatórios, né, do modelo, lembra do εi, que é o erro aleatório? Então, quando esse erro tem distribuição normal, tá, e tem os pressupostos de independência entre os erros, variância homogênea igual entre os erros, né, supondo esses pressupostos no modelo de regressão linear simples, então é possível mostrar que o quadrado médio de regressão dividido pelo quadrado médio de resíduo tem uma distribuição F com 1 grau de liberdade no numerador. A gente diz que tem distribuição F com 1 grau de liberdade no numerador, que é o grau de liberdade do quadrado médio de regressão, e n-2 grau de liberdade no denominador, que é o grau de liberdade do quadrado médio de resíduos. O quadrado médio de resíduos vem da soma de quadrado de resíduos dividido por n-2, que é o grau de liberdade n-2. Então, 1 no numerador, F com n-2 no denominador. Daí a gente calcula um F crítico, obtém um F crítico da tabela, tal que, fixado alfa, o nível de significância, a probabilidade da estatística de teste ser maior do que F crítico, né, seja igual a alfa. Aí eu obtenho o F crítico. Comparo o F crítico, o observado com F crítico. Se o F observado for maior do que F crítico, então rejeita H0. Quem é H0? Olha, não há regressão, ou seja, a inclinação, o beta 1 é igual a zero, como a gente viu bem antes aqui em nossa aula. Se a inclinação é nula, quer dizer que x não tem influência alguma sobre y, vai existir uma reta horizontal. Para qualquer valor de x, o valor de y é igual a y barra. Tá? Então é quando não tem regressão, não existe uma reta para explicar bem, né, o comportamento entre uma influência de x sobre y. Então é beta 1 igual a zero. Contra a alternativa de beta 1 ser diferente de zero. Então, se a estatística F observada for maior do que o F crítico, por um α% de significância, então a gente rejeita a hipótese nula e aí conclui que beta 1 é diferente de zero. Ou seja, existe inclinação na reta, portanto x influencia y e a regressão representa bem o conjunto de dados. Tá? Caso contrário, não existe relação de causa e efeito. Tá?
tá? Aqui tem um exemplo, né, os cálculos feito aqui usando as fórmulas manualmente e tudo. A gente vai já partir para o R, né? Aqui, ó, o F observado, feito os cálculos, deu 50,70, tá? 705, que arredondando é 50,71. Dado um nível de significância de 5%, aí é necessário saber utilizar a tabela da F, tá? Então, um nível de significância de 5%, a probabilidade da estatística, com quantos graus de liberdade? 1 grau de liberdade para regressão. Nós tínhamos 14 carros, menos 2 parâmetros, então 14 menos 2, 12 graus de liberdade no denominador. Então, a probabilidade da estatística F, com 1 grau de liberdade no numerador e 12 no denominador, ser maior do que F crítico, com essa probabilidade sendo 5%, o F crítico, o FC, vai ser igual a 4,75. Então, como o observado é maior do que o crítico, então nós rejeitamos a hipótese nula. Então, existe regressão. Então, de fato, a quilometragem influencia, explica de forma linear o comportamento do preço de venda. Tá? Se for usar o nível descritivo ao valor P, tá? O que acontece? O valor P vai ser a probabilidade da estatística de teste. Qual é a estatística de teste? É uma F com 1 grau de liberdade no numerador e N menos 2 graus de liberdade no denominador, maior do que a estatística observada na amostra. Maior do que, sendo um valor mais extremo do que a observada. Mas o que é a observada? É o F observado. Então, a probabilidade da estatística de teste com esse grau de liberdade ser maior do que a estatística observada. Se esse valor P for menor ou igual que um alfa, um nível de significância, então, como a gente já sabe, valor P menor do que alfa significa rejeitar a hipótese nula, ou seja, tem regressão. Tá? Caso contrário, alfa maior ou igual que valor P, na verdade, valor P menor ou igual que alfa é equivalente a dizer que alfa é maior ou igual que valor P. Se isso acontecer, rejeita-se H0. Caso contrário, não. Aqui tem os comandos que foram utilizados no R. Tá? Então, esses comandos estão todos lá no R. Tá? Por aí, esse exemplo do carro, a gente encontrou um valor P de 1,2122 vezes 10 a menos 5. Esse E, né, significa que é vezes 10 a menos 5. Ok? Então, esse valor, 1,2 vezes 10 a menos 5, é um valor muito, muito próximo de zero. Consequentemente, ele é um valor P que será certamente menor do que qualquer nível de significância alfa. Porque mesmo que um alfa seja de 0,5%, por exemplo, esse valor de 1,2 vezes 10 a menos 5 é bem menor do que o alfa de 0,5%. Então, para todo alfa maior ou igual que esse valor P, a gente rejeita H0. Mas qualquer alfa que a gente fixar, mesmo que seja muito pequeno, que não é o considerado prático, o prático é considerar 1%, 5%, portanto não é prático colocar um alfa muito, muito pequeno. Então o valor P já é pequeno para qualquer alfa, seja ele 1%, 2%, 5%, 10%. Logo, rejeita-se H0 com grande evidência. Ou seja, esse teste aqui é altamente significativo para dizer que existe regressão. Tá certo? Bom, pessoal, exercícios, tem exercício nessa apostila que eu vou deixar disponível para vocês. Aqui tem umas referências, tá, que vocês podem estudar. Tem e-books, tem o livro do Larson, né, na biblioteca virtual. Tem e-books de universidades da UERJ, vocês podem dar uma olhada se quiserem, com dicas com comandos do R. Tá? Tem compreendendo gráfico de diagnóstico, que eu vou falar um pouco na próxima aula. Tá? E aí eu fiquei de mostrar algumas coisas no R, tá? Mas eu vou deixar esses comandos disponíveis para vocês no R, tá? Ou numa próxima aula, para a gente explorar e ver como é que se trabalha, né? Vou colocar aqui rapidamente como fica a regressão. Eu tenho os valores de x,
os valores de y, x seria os quilômetros, y o preço de venda. Eu vou transformar aqui os dados no data frame, tá? Dados, data frame. Aqui tem um gráfico de dispersão, é um plot, gráfico de dispersão, correlações. Aqui eu calculei manualmente os beta 0, beta 1, tá? Após ter calculado correlações manualmente também, teste de hipótese sobre correlação, que foi da aula passada. Tem a soma de quadrados de regressão, de resíduos de regressão, várias maneiras que eu considerei para calcular eles. Calculei resíduo, calculei a soma de quadrados de resíduos. Aqui. O R é um valor, a correlação ao quadrado é o coeficiente de determinação. Então, duas maneiras de calcular a soma quadrada de regressão, a partir da fórmula da soma quadrada total, porque R ao quadrado é o coeficiente de determinação, é igual a soma quadrada de regressão dividido pela soma quadrada total. Logo, invertendo, eu tenho que a soma de quadrada de regressão vai ser a soma quadrada total vezes o coeficiente de determinação R2, que é a correlação ao quadrado no caso de regressão simples. Aí eu tenho a soma quadrada de regressão. E aí a soma quadrada de resíduo é a diferença da total menos a regressão. Tá? Aí tem uma outra forma, primeiro calcular os valores previstos e calcular os resíduos. Calcula a soma quadrada de resíduos. E a regressão é total, soma quadrada total menos soma quadrada de resíduo. Então, uma vez a soma quadrada de regressão é pela diferença da total menos o resíduo, e outra vez a soma quadrada de regressão é usando o coeficiente de determinação R2. Tá? Então, duas maneiras de calcular a soma quadrada de regressão. Aí vem os quadrados médios, a estatística observada, F, os graus de liberdade, calcular o F crítico, tá? Calculando o valor P, também a maneira de calcular, vocês vão olhar, estudem com detalhes aí. E a regressão, usa esse comando aqui, LM. LM é um objeto que faz a regressão linear model da variável preço, til, em função de quilometragem. O nome das variáveis, vírgula, dados, de onde vem a fonte de dados, preço, que tem a variável preço, é uma coluna, e quilometragem é outra. Então a gente faz a regressão. Se eu peço o objeto regressão, ele faz de forma bem resumida, ele só dá o valor do intercepto estimado de mínimos quadrados e a inclinação, menos 385. Se eu peço um summary, ele dá um Ctrl Enter, tá? Sim, pessoal, esse teste F aqui, a gente organiza todos os dados, os cálculos, que a gente chama de tabela de análise de variância, tá certo? Porque testar o coeficiente de inclinação equivale a comparar variâncias. A teoria estatística ela mostra que é comparação de variâncias, tá certo? Então, essa tabela a gente chama de tabela de análise de variância. Então, na hora de fazer um relatório estatístico, um artigo, etc., a gente apresenta uma tabela de análise de variância, que a gente chama de maneira representada por ANOVA. ANOVA, né? Analysis of Variance, tá? Of Variance, do inglês. Tá? Então, essa tabela de análise de variância ela é apresentada aqui, tá? Aqui, quando eu faço um summary do objeto de regressão, eu tenho os resíduos calculados, só que são resíduos que eles não são padronizados. A gente faz uma análise posterior sobre esses resíduos de maneira padronizada. Aqui tem o intercepto, aqui tem a inclinação estimada, o valor da estatística T do intercepto, a estatística T do valor de inclinação. Aqui tem o valor P
Perceba que é um número muito próximo de zero. 3 estrelinhas significa que ele é significativo a 0,001, tá? 3 estrelas significativo a 001. Então ele é menor do que 0,001, né? Então rejeita a hipótese nula, porque o alfa de 0,001 ainda é maior do que o valor P, que é 1,21 vezes 10 a menos 5. A estatística F está aqui, ó, 50,71, que a gente calculou lá na apostila, 1 grau de verdade 12, o valor P, ó, 1,21 vezes 10 a menos 5, porque o teste T que ele apresenta aqui, nessa linha, ó, veja que é t-value, né? É o valor T. Ele é equivalente ao teste F, por isso que eu falei que é um dos testes. O teste T, nesse caso, é equivalente ao teste F no modelo de regressão simples. Então, o valor P deu igual aqui na estatística F, logo, o valor P muito pequeno rejeita H0. Tá? Aqui tem o múltiplo R², que é o R2, 0,8, né? Que é o 0,9, 0,808, que é 0,81, que é aproximadamente o 0,9 ao quadrado, que é a correlação que a gente encontrou entre quilometragem e preço, elevado ao quadrado dá 0,81, é o R2 ao quadrado, tá? É o coeficiente de determinação. Então, cerca de 80,8% da variação do preço é explicado pelo modelo de regressão. Aqui tem um R2 ajustado, que é mais interessante quando a gente trabalhar com duas ou mais variáveis explicativas, aí não cabe aqui a gente apresentar. Ok, pessoal, então faltou falar um pouco sobre os pressupostos, análise de diagnóstico do modelo de regressão linear simples. São pressupostos para os erros que tem normalidade, variâncias iguais para todas as observações, é igual a σ2, independência, linearidade entre os dados. Faltou explicar essa parte, que fica para uma próxima aula. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.